Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre 5 livros mais abandonados que estão lá na plataforma do Scoob, mas que eu li, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem aquele joinha e ativarem o sininho para não perderem nenhuma novidade, tá bom? O primeiro livro, que é o primeiro mesmo, gente, então se você entrar lá na lista, ele foi o mais abandonado. E é o primeiro também aqui o meu, que é A Menina que Roubava Livros. Esse livro ele vai contar a história da Alicia, que é uma garotinha de 14 anos, que juntamente com o seu irmão está indo para uma casa de 2 alemães, né? A mãe dela e elas é polonesa, então como os alemães também estavam atrás dos poloneses, eles tinham que fugir. E aí a mãe da Alicia paga para esses alemães ficarem com os dois. No meio do caminho, o irmão dela morre, né? Ele fica doente e morre. E a Alicia tem que seguir viagem sozinha. Só que quando o coveiro está enterrando ali o corpo do garoto, ele deixa cair um livro, que é um livro, se eu não me engano, sobre, né, cemitério, cova, essas coisas. E a Liz pega, mesmo sem saber ler, e leva embora. E é o primeiro livro que ela rouba, né? Quem tá contando essa história pra gente é a Morte. A Morte, ela tenta alcançar a Lisa, mas ela acaba que foge ali num primeiro momento, e depois disso ela acompanha a garota durante toda a história do livro, de uma forma um pouco cômica, né? Mas é ela que tá contando a história. Então aí a gente vai ver essa garotinha que chega nessa casa aí, onde, querendo ou não, eles tratam até bem ela, eles dão educação, eles dão tudo, mas é uma situação de pobreza, de guerra, né? Então não se dá muito para exigir muita coisa ali. E eu entendo porque muita gente abandona esse livro. Primeiro, ele vai tratar de assunto pesado, mas o que mais me decepcionou na história é o fato de que não é só a história pesada, sabe? É uma história ficcional. Em muitos momentos, eu vi que algumas situações eram um pouco forçadas, sabe? A gente vai ver essa garotinha que aos poucos ela começa a roubar esses livros, às vezes no meio de pilhas de livros que estão sendo ateados fogo, e a gente vai ver ela ali meio que indo pra escola, meio que fazendo amigos ali na rua. E eu achei, como eu disse, eu achei um pouco a história pesada, sabe? E eu não gostei totalmente da história, sabe? Eu acho que forçou a barra, eu senti isso em muitos momentos. E eu entendo que esse seja um dos motivos de ele ter sido tão abandonado por tantas pessoas. Talvez também por conta do filme. Eu nem assisti o filme porque eu li o livro primeiro e aí eu já não gostei muito. Aí eu falei assim, eu acho que eu não vou assistir o filme. Pode ser que o filme seja melhor e talvez por isso muitas pessoas que assistiram o filme resolveram ler o livro e talvez não se identificaram. Mas assim, tanto que eu nem tenho esse livro mais, eu já passei ele pra frente, porque quando eu realmente não gosto de uma leitura, eu não gosto muito de ficar com o livro aí só pra ter o livro. Eu gosto de ficar com os livros que eu gostei, né? Que trouxeram alguma coisa de boa, até mesmo que eu não gostei, mas realmente esse não me agradou. E eu entendo o porquê que ele tá lá em primeiro lugar, e é incrível porque a gente vê muita gente falando muito bem na internet, mas a realidade é essa, que muita gente não consegue nem terminar a leitura, né? O segundo livro que eu venho conversar com vocês é A Cabana. Ele tá na segunda posição também, por incrível que pareça, tá, gente? E eu não gostei nem um pouco desse livro, tá? Ele vai tratar da história de uma garotinha que desaparece. A família dela tava ali como se fosse num parque ali, se divertindo, e essa garotinha some. Os investigadores são levados até uma cabana ali, mas que tem alguns vestígios dela, mas nada se conclui. Esse inquérito aí da polícia, ele fica por isso mesmo, e ela fica como uma garota que desapareceu ali.
Anos depois, o pai dela sofre muito, né, com essa perda da garota, e aí ele recebe um chamado para ir até a cabana. E aí ele vai. E aí ele vai passar algumas experiências ali. E, gente, muito forçado. Muito forçado. Eu não consigo explicar como. A impressão que eu tenho é de que o autor pegou um assunto que é comumente fácil de levar a pessoas, principalmente porque a gente vive, querendo ou não, no Ocidente, que é predominantemente cristão. E aí ele coloca essas coisas dentro do livro, dá uma viajada na maionese para falar que existe um perdão, que você consegue viver e que você consegue passar por tudo isso. Eu não gostei, gente, de verdade. Ele tem umas situações lá de encontro com espíritos e tudo mais. É como se ele estivesse passando por tudo aquilo para conseguir superar a perda da menina. Mas eu não vi verdade na história, sabe? É como se eu estivesse lendo algo que fosse escrito para um determinado público, de uma determinada forma, para fazer com que elas pensem que a vida realmente é assim, entendeu? Ai, vamos ser bons. Cara, a menina foi assassinada, provavelmente violentada, e o cara vem com esse papinho. Ai, gente, de verdade, eu não gostei desse livro, nem um pouco. Eu terminei de ler ele e ele já foi embora da minha casa. Porque realmente, olha, não indico, pra mim não valeu a pena, não funcionou, achei forçado, independente da religião que você tenha, sabe? Não rolou pra mim, não funcionou. E eu acho que aqui também existe os dois pontos. O livro é difícil para você começar ele, mas eu não acho difícil a escrita, eu achei simples, pobre até muitas vezes. Mas eu acho que o grande ponto aqui é que sai um filme sobre esse livro e muita gente do filme vem para ler o livro e às vezes não consegue terminar a história e acaba que fica por preferir o filme mesmo. Nunca assisti o filme, nunca vou assistir, porque realmente, gente, é o tipo de história que não funciona pra mim. Vamos pro terceiro livro que eu vim conversar aqui com vocês, que é O Mundo de Sofia, e esse eu tenho aqui, eu li, é muito difícil de ler, gente, realmente concordo. Quando eu comprei esse livro, a premissa dele é o quê? É uma garota que ela recebe alguns cartões postais, algumas cartas, falando um pouquinho ali sobre filosofia, e ela começa a se corresponder através dessas cartas. O pai dela trabalha num navio petroleiro, então quase nunca ele tá em casa. Quando ele vem para casa é tipo um momento super feliz. E a mãe dela, ela trabalha ali, mas sempre ocupada e tudo mais. Ela é uma garota de 14 anos, adolescente, tem os amigos dela e tudo mais. E eu acho que esse livro ele deveria ser Introdução para a Filosofia e não O Mundo de Sofia, sabe? Eu esperava outra coisa da história e ganhei outro tipo de livro. Mas ele, gente, ele continua aqui porque ele é um livro muito bom, sabe? Ser um livro difícil de ler e ter uma proposta que eu acho que seja um pouco diferente do que talvez esteja aqui na sinopse, ela vai se influenciar muito na continuidade de leitura das pessoas. Então, poxa, você chega, abre aqui e lê uma coisa e aí você acredita que a história vai percorrer um rumo, quando na realidade é um outro totalmente diferente. Isso é um ponto muito grave e acho que se peca muito na divulgação desse livro mesmo, mas eu não deixei de gostar. Eu gosto muito dele, até porque tem um outro livro do autor, do Justin Garden, que é O Dia do Coringa, que eu acho que é um dos livros que eu mais reli na minha vida, preciso reler de novo, porque ele fala muito sobre filosofia e você aprende muito sobre conteúdo, mas ele traz isso um pouco mais sutil em O Dia do Coringa. Aqui no Mundo de Sofia, realmente, ele traz fontes, dados e informações mesmo sobre a filosofia. Então, assim, é um livro muito bom.
mas não é um livro para quem é leigo em filosofia chegar já lendo e achando que vai entender tudo, entendeu? Porque aqui vai muito do quanto a sua mente está aberta para as especulações que o livro traz, tá? Mas acho que vale muito a pena a leitura desse livro, por mais que seja complexa. Então você já tem que ir ler esse livro com aquele pensamento de que vou precisar demandar um tempo da minha vida para concluir a leitura desse livro, sabe? Gosto muito, 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 e vai ficar aqui na minha estante porque eu vou reler esse livro, por mais que a primeira experiência ela não tenha sido completamente satisfatória, né? Então assim, como eu disse, eu fui ler ele com uma expectativa, cheguei, não era aquilo que eu esperava, continuei a ler, tive uma grata surpresa e aprendi bastante coisa, por mais que eu já tenha esquecido grande parte, mas eu acho que eu indo para essa segunda leitura, já tendo uma ideia do que se trata, aí eu acho que eu vou aprender muito mais e vai ser uma leitura muito mais proveitosa. O quarto livro que eu li e muita gente abandonou, ele tá na 13ª posição lá no Scoob, e é O Diário de Anne Frank. Para vocês verem, gente, esses livros que tratam sobre a guerra, principalmente a Segunda Guerra, onde houve muita tortura, né, e que a gente tem como protagonista crianças, eles são difíceis da gente conseguir concluir a leitura. Eu entendo também que o Diário de Anne Frank, ele é difícil de ser lido, eu tive dificuldade em ler, por conta de se tratar de um diário, num primeiro ponto, um diário que acredito que algumas partes foram editadas pelo Otto, que é o pai dela, mas que em grande essência está aqui, mas principalmente porque a gente vai ver a fala e os pensamentos e sentimentos de uma criança de 12 anos. Então, assim, você pensa que era uma criança que tinha tudo do bom e do melhor, então seus pais, eles tinham uma boa condição financeira, e aí toda a família, eles têm um instinto muito legal, isso eu até queria falar, de vós, tios, irmãos, todos eles se unirem por conta de um objetivo. Então a família dela começa a ver que o ambiente ali não tá ficando legal, que eles vão precisar sair da casa deles. Então ela vai contando ali pra gente como que é essa transformação do ambiente da vida dela, que era uma vida ótima, abastada, de uma criança que já pensava assim, né, com um pensamento adolescente de ter um namorado, de casar e tudo mais, tendo que se transformar totalmente para eles viverem num lugar fechado, se escondendo, né, dos nazistas. E aí, boa parte do livro é dentro desse local, entendeu? Onde tá cheio de gente, onde não tem privacidade nenhuma. E a Anne, ela vai conviver ali, e ela, como uma adolescente que vê várias mudanças, ela precisa se transformar. Então, eu acho que esse é um livro muito bom mesmo, mas que muita gente vai ter dificuldade por conta disso. E principalmente porque a Anne é um pouco chatinha aqui, sabe? Eu entendo que é uma criança, que ela estava sofrendo com o ambiente que ela estava vivendo, mas em alguns momentos parece que ela é um pouco mimada. E tudo bem, ela é uma criança, a mais nova ali do ambiente, e talvez não tivesse a noção completa do que estava acontecendo. E sofreu muito, né, gente? Essa aqui é uma história real e eu acho que precisa ser compartilhada e muita gente precisa ler. E acho que vale a pena terminar, e é por isso que esse livro continua aqui, por conta das dificuldades que ele tem, mas é um ótimo livro, mesmo assim, sabe? Então, vamos para o último livro. O último livro, ele é um querido do meu coração, então é lógico que ele estaria aqui, que é O Ensaio sobre a Cegueira, né? Ele é o último livro aqui, mas ele tá na 63ª posição. É até difícil de falar. E aqui eu acho que eu já falei um pouco dele na resenha. Vai tratar de uma doença, né? Que é a névoa branca que vai nos olhos das pessoas, e as pessoas começam a ficar repentinamente cegas. E é uma doença que se espalha rapidamente. E aí a gente vai ver um grupo, né, de pessoas que foram esses primeiros casos. Eles são mandados para um sanatório que tinha sido desativado e foi ativado para adequar essas pessoas. E aí
o que acontece? Vira um caos lá dentro, sabe? É uma terra sem lei. E é uma leitura complicada, primeiro, porque o livro ele é escrito em português de Portugal, então a gente vai ter algumas formas de escrita diferentes, uma forma de fala diferente. Outra coisa, a gente não tem uma pontuação, é tudo dividido por vírgulas, então às vezes em um diálogo a gente acha que é uma pessoa falando e depois é outra. Mas conforme você vai lendo, você se adapta e aí você nem percebe que isso acontece, mas nas primeiras páginas causa uma dificuldade, eu sei que causa. Então, eu acredito que seja por isso e por ter cenas muito fortes. A gente vê algumas cenas aqui de brutalidade humana que são impensáveis, então é um livro assim pesado para ler, viu? Eu já adianto aí para todo mundo que é mais sensível, que é um livro que a gente precisa prestar atenção quando for começar a ler. Mas é um xodózinho e eu amo muito. E assim, até que para 63, né, a posição tá bem colocada, muita gente leu também. E eu acho que é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de passar lá no Instagram, sempre tem conteúdo novo lá, tem IGTV, tem foto, tem stories, então dá uma passadinha lá que é dia de livro. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, colegas, para quem gosta de literatura, tá bom? Eu espero vê-los em breve. Um grande beijo, tchau, tchau!